Bem, uma boa tarde a todos. Começaria por dizer que vamos dar início à nossa reunião de Câmara número 6, 2020, 26 de março de 2020. No período antes da ordem do dia, na minha intervenção, começaria por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente, cumprimentar todos os Srs. Vereadores e também a Sra. Chefe de Divisão, Dra. Sofia Félix. Agradecer desde logo a vossa disponibilidade para a realização desta reunião e espero que as coisas corram bem em termos de comunicação. Julgo que está toda a gente com som. Agradecia que fizesse só um sinal. Se tiver... Está tudo a correr bem? Doutor António, consegue ouvir? Tudo bem, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vamos então dar início à nossa reunião, de acordo com aquilo que são as regras que nos foram impostas também por legislação própria, quer do Sr. de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, quer do próprio Governo e da própria Assembleia da República. E então, no período antes da ordem do dia, aliás, é o único período que esta reunião tem, o período antes da ordem do dia, e na minha intervenção começaria por fazer uma breve resenha do que se tem passado desde a nossa última reunião, que foi dia 10. Desde logo, a situação de pandemia foi declarada, entretanto, o país começou também a sentir os efeitos graves de toda esta situação, deste vírus, o coronavírus, e tivemos logo uma reunião no dia 11 de março, uma reunião na comunidade intermunicipal, em que, além da comunidade intermunicipal, todos os elementos da comunidade intermunicipal, esteve também representada a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, através do Comando Distrital de Coimbra. Esteve também a ARS, representada pelo Dr. João Pimentel, a GNR, a PSP, o INEM, a Cruz Vermelha, a Federação dos Bombeiros Distrito de Coimbra, Serviços Municipais de Proteção Civil e um ou outro serviço também ligado à área da proteção civil e à saúde. Nessa reunião foi desde logo proposto que houvesse medidas urgentes, designadamente para conter a propagação, o cancelamento de eventos, o cancelamento de iniciativas nas associações, nas freguesias, tudo também no sentido de irmos preparando as coisas com vista àquilo que foi, no fundo, a decisão do Governo e da Assembleia da República e do Sr. Presidente da República. E aí, nessa reunião, foram enumeradas todas as situações e aquilo que deveria ser, desde logo, encerrado. Foram votados ponto a ponto e foi tudo aprovado por unanimidade nessa reunião. Desde logo, encerramento das bibliotecas municipais, dos centros culturais e casas de cultura, os ginásios municipais, as salas de desporto, os pavilhões, os estádios municipais, a suspensão da realização das feiras, se fossem mensais ou semanais, que há casos que são semanais e quinzenais na nossa CIM, a suspensão da realização dos mercados municipais, a suspensão de todas as atividades promovidas por grupos de teatro, no nosso caso concreto, a nossa Academia Artística do município, a Academia Sénior, o nosso coro municipal, todas as atividades em que pudesse haver aglomeração de pessoas, eliminar simplesmente essas atividades. Uma delas foi também que foi objeto de análise, como já disse, foram votadas uma a uma e foi tudo aprovado por unanimidade. Foi a questão dos mercados municipais. Os mercados municipais, apesar de comercializarem produtos alimentares, mas foi uma das questões que se levantou, como é que se ia controlar o número de pessoas nos mercados municipais, que isso iria ser todo impossível. Por essa razão, também foi decidido avançar também com o encerramento dos mercados municipais. Portanto, para dar nota desta primeira reunião e a partir daí começarmos a monitorizar tudo e a fazer reuniões com alguma frequência e passar a fazer as reuniões por videoconferência, cumprindo aquilo que no fundo eram as indicações da própria Direção-Geral de Saúde.
A partir daí fizemos mais 2 reuniões, uma dia 20 e outra no passado dia 24, onde fomos fazendo a análise de tudo o que se tem passado, portanto, ouvindo também os comentários de todos os colegas daquilo que tem sido feito em cada um dos municípios e das medidas que têm sido tomadas e as iniciativas que têm sido desenvolvidas no sentido de minimizar os efeitos e até mitigar se for possível. Muita coisa tem sido feita e, entretanto, também, depois houve a declaração da situação de emergência pelo Sr. Presidente da República e que depois, no dia imediato, portanto, isto foi dia 18, e no dia 19 veio a resolução do Conselho de Ministros que concretizou a declaração do estado de emergência. A partir daí, portanto, a partir de dia 19, ou seja, com efeitos a dia 20, encerramos os serviços do município em termos presenciais, definitivamente, e passamos, já tínhamos algum pessoal em situação de teletrabalho, fomos preparando as coisas nesses 4 dias, nessa semana, e de 16 a 20, e a 19, digo, e colocámos todo o pessoal interno do município em teletrabalho. Foram-se testando os equipamentos e os próprios funcionários foram vendo aquilo que realmente, quais eram as suas dúvidas e os problemas que tinham para esclarecer, e o que é certo é que as coisas têm funcionado bem, o pessoal está a trabalhar, as coisas estão a funcionar, a Câmara não parou e temos estado a despachar, temos estado a fazer movimentos desde essa data. Quanto ao pessoal externo, o pessoal externo assegura aquilo que é essencial, a área ambiental, a limpeza das ruas, todo o trabalho. Também o nosso Gabinete de Ação Social está a acompanhar todas as famílias, todas as pessoas, todos os problemas que realmente podem surgir desta situação, nomeadamente o isolamento de pessoas que os centros de dia encerraram, e há pessoas que possam estar mais isoladas, portanto estamos a acompanhar também toda essa situação. Estamos num trabalho e uma ligação permanente com o Centro de Saúde, designadamente com o Dr. Capela Daniel e também com a Administração Regional de Saúde. Os dados são-nos fornecidos diariamente e quando há qualquer coisa de anormal é comunicado de imediato. Dizer também que, na sequência de tudo isso, também fiz uma mensagem aos tabuenses, não sei se tiveram a oportunidade de ver, está no site do município, dirigi uma mensagem aos tabuenses. Tomámos medidas, sobretudo em relação à questão das pessoas que se deslocaram agora, que vieram aqui para o Conselho, sejam eles cidadãos que vêm do estrangeiro, sejam cidadãos que residiam em partes do país onde há risco. Entretanto, e começou a ser feito o controle através da própria GNR e das juntas de freguesia, fazer esse controle no sentido de ir verificando se realmente as pessoas estavam a cumprir o isolamento e esse cuidado para não haver propagação de eventual vírus. Aquilo que acontece é que as coisas têm estado a correr bem, a GNR tem feito esse trabalho, temos verificado que realmente as pessoas estão a cumprir, mesmo aqui em Tábua, uma ou outra pessoa vê-se muito na rua, mas as pessoas estão com muito cuidado e com muita atenção. Entretanto, relativamente a essa medida, hoje há novidades e parece que, eventualmente, já há novidades em sentido de que esse controle a essas pessoas não irá continuar a ser feito. Isto ainda não está assegurado, mas pelo menos já apareceu a notícia na televisão que, efetivamente, a Direção-Geral de Saúde ou o MAI, não percebi bem, que parece que isso não vai continuar a ser feito porque não deve ser feito. Na minha opinião, se não fizerem isso, estão a correr muitos riscos. Mas pronto, temos que acatar essas ordens. Dizer que também fizemos uma série de reuniões, conjuntas de freguesia, tem havido um acompanhamento muito grande com as IPSS, designadamente o senhor vereador, Dr. António Oliveira, que tem a área social, tem feito muita essa ligação com as IPSS, com as instituições. As juntas de freguesia também têm estado a colaborar muito bem, estão todos muito preocupados.
Começámos a fazer a limpeza a Associação de Municípios de Penal de Beirão, a desinfecção dos contentores e todos os ecopontos de superfície enterrados no concelho. Começou-se isso no dia 24, salvo erro, ou 23, e hoje começámos a fazer também uma desinfecção no espaço urbano, se bem que alguns colegas não estão a fazer e até a própria Direção-Geral de Saúde já vem a dizer que, para já pelo menos, não há indicações científicas que garantam que isso é uma medida necessária. Vamos acompanhando e vamos vendo realmente, mas nestas coisas da saúde, aquilo que eu tenho dito é que devemos jogar sempre pelo excesso e nunca por defeito, porque se tomarmos uma decisão que nos possa proteger mais, nunca seremos penalizados por isso. Agora, se não tomarmos as medidas todas e puder alguma coisa correr mal, aí temos essa grave responsabilidade e esse problema de consciência. Por isso, é preferível às vezes arriscarmos irmos por excesso do que por defeito. Depois também dizer que também tivemos a preocupação com o encerramento das escolas, os alunos foram para casa e o Sr. Vice-Presidente tem estado a acompanhar toda essa área juntamente com os responsáveis da educação, mas tivemos uma preocupação. Aproveitar também o pessoal que estava, os nossos assistentes operacionais que estão nas escolas, para fazer uma limpeza mais profunda nas instalações. Também deslocaram-se nessa semana de 16 a 19 duas funcionárias para o município, para fazer mais desinfecção, para haver mais cuidado e também fazer uma limpeza mais profunda de todas as instalações. Portanto, o pessoal também esteve a trabalhar nesse sentido. Também tivemos a preocupação de assegurar às crianças, sobretudo os que não estarão lá, assegurar o cumprimento das refeições escolares. Mas se bem que, entretanto, também não houve da parte das famílias interesse e não têm comparecido, ou seja, não tem havido essa necessidade, felizmente, na minha opinião, é sinal que realmente as famílias têm as coisas organizadas. Também conseguimos e tratámos do assunto inicialmente com um agrupamento de escolas para disponibilizar espaço na escola no caso daqueles pais que precisassem trabalhar. O que é certo é que também, e houve essa preocupação da escola, os pais que precisassem de trabalhar poderem deixar os seus filhos. Também ninguém manifestou interesse nisso, portanto, também não foi usada essa oportunidade por parte dos pais, pelo menos aqueles que tivessem de trabalhar. Portanto, dizer-vos que isto tem sido dias muito complicados, temos tido uma ligação, dizer que eu com os meus colegas, todos estamos em ligação permanente, ao minuto, ao segundo, seja de dia ou seja de noite. Temos feito tudo o que é possível, temos organizado as coisas de uma forma muito rigorosa, no sentido de que possamos dizer que toda a nossa responsabilidade, aquilo onde possamos vir de alguma forma a intervir, estamos a assumir essa responsabilidade. E por isso estou disponível para prestar qualquer esclarecimento, não vale a pena estar-me a alongar mais, e dizer que realmente espero sinceramente, com o comportamento que os tabuenses têm tido, que as coisas nos corram bem. Ontem apanhámos em um susto, houve uma senhora que foi para fazer uns testes, há uma família que está em acompanhamento, vigilância ativa, e tivemos uma senhora que foi deslocada para Coimbra para fazer testes. Felizmente, já tive a informação hoje que o teste foi negativo, ou seja, não há problemas e ainda bem, felizmente para nós e para essa senhora também e para os seus familiares. Portanto, deixar essa nota e dizer que, da minha parte, terminaria por agora, passaria ao Sr. Vice-Presidente e de seguida vamos conversando, vamos tirando as nossas dúvidas e estou disponível para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Peço desculpa, o Sr. Calado, só queria fazer qualquer referência. Boa tarde a todos. Se fosse possível, desligava o microfone em baixo, no canto inferior esquerdo. E só ativava quem fosse falar, só favor. Isso. Já estão a aparecer. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Temos que nos ir adaptando para que tudo corra bem, para todos podermos
obviamente, ser mais bem ouvidos e poder ouvir os outros. Portanto, passaria então ao Sr. Vice-Presidente. Muito boa tarde, Dr. Ricardo Cruz, faça favor. Sr. Presidente, boa tarde a todos os vereadores e colaboradores do município que estão a assessorar também esta reunião de Câmara. A primeira reunião de Câmara da história online do município de Tábua, infelizmente, obviamente, por não bons motivos. Dizer-vos a nós que também cabe a nós autarcas também dar o exemplo e, pronto, salientar como positivo a questão também de aderirmos de uma forma online, apesar de nos deslocarmos várias vezes também para a Câmara e para outros locais do Conselho. Contudo, acho que devemos passar uma mensagem também positiva no sentido de sempre que seja possível recorrer às novas tecnologias nesta fase para o acompanhamento das reuniões e todos os assuntos da Câmara, acho que será positivo e deixamos também uma imagem bastante responsável à nossa sociedade. Antes de entrar propriamente na temática, articulei que o Sr. Presidente também dar-vos uma boa notícia, portanto, é inerente à educação, uma vez que os projetos do município de Tábua, nomeadamente o Jardim de Infância de Candosa, a EB de Moronho e o Jardim de Infância de Moronho, tiveram, através do Sr. Presidente também, um reforço de verbas pelo FEDER. Portanto, estamos a falar de um reforço de verbas de cerca de 50 mil euros, mais concretamente 48.602,35 euros, portanto, acho que numa fase destas também merecemos algumas boas notícias para que possamos também ter um ânimo ainda mais redobrado naquilo que é o nosso desempenho. Agora, concretamente, inerente aos assuntos da Covid-19, a dizer-vos que efetivamente hoje entramos na mitigação da pandemia, portanto, ela entrou hoje em Portugal e que é a terceira mais grave resposta, digamos assim, a esta pandemia de Covid-19 e, portanto, acho que devemos ainda acompanhar todas as medidas que estamos a ter de uma forma mais rigorosa. Dizer-vos também e associar-me à palavra do Sr. Presidente, tanto no dia de hoje na reunião de Câmara como na sua mensagem aos tabuenses, deixando também os meus sentimentos àqueles que de alguma forma também já faleceram, mas também uma palavra de esperança e de conforto a todos os profissionais de saúde, os voluntários, IPSS, lares, empresários, comércio local e obviamente às populações. E deixando também uma palavra de rápido restabelecimento àqueles que de algum modo foram infectados com esta questão. O Sr. Presidente já abordou várias questões que foram aqui feitas também pelo município de Tábua, permita-me que também reconheça o seu trabalho e o trabalho todo do Executivo, e acho que também de forma positiva e proativa também os vereadores da oposição, deixando aqui algumas das medidas que também foram sendo tomadas em diversas áreas. Portanto, temos recorrido sempre que possível às redes sociais e ao site do município. Se puderem constatar, no site do município foi criado um pop-up em que refere que apesar de alguns serviços estarem de portas fechadas, têm os acessos todos via telefone e online para que as pessoas e os municípios possam contactá-los. As redes sociais também têm sido sempre colocadas informações sobre a matéria. Dentro do site há um campo específico à Covid-19, em que todas as notícias e comunicações do município de Tábua estão a ser lá elencadas e também quem tem a app municipal, portanto a aplicação, está sempre a receber notificações. A acrescer a isso, e entrando concretamente em algumas das medidas que foram feitas, dar-vos também uma informação, portanto no âmbito da educação, formação e empreendedorismo jovem, o Presidente já referiu algumas das medidas, eu acrescento outras, disponibilizámos a plataforma Mais Sucesso Escolar a todos os alunos do primeiro ciclo, o que quer dizer com isto que nesta plataforma eles encontram os conteúdos didáticos, bem como inúmeros desafios e concursos para os mesmos poderem fazer em casa. As atividades de enriquecimento curricular e complemento curricular foram todas direcionadas para esta realidade online, onde são publicadas iniciativas e tarefas a realizar por parte dos alunos, e em casos excepcionais também acompanhamos, se for necessário, imprimimos, já o fizemos, alguns dos documentos e fazemos chegar para que eles possam ter, aqueles que são alunos mais carenciados ou eventualmente aqueles que não têm meios para recorrer ao efeito e a estas plataformas online. No âmbito daquilo que foi referido, a cantina municipal fornece as refeições ao primeiro ciclo e aos jardins de infância no âmbito do escalão A. Articulamos com a escola e a escola básica de Tábua está como escola de referência na DGEST e concretamente no nosso concelho e, portanto, fornece, caso seja necessário, as refeições ao escalão A nos outros graus de ensino. Referir ainda, e o Sr. Presidente também já o indicou, sobre a escola poder receber os alunos, ou neste caso os filhos,
dos profissionais de saúde e outros profissionais ou técnicos que estão inerentes no decreto-lei, portanto há essa possibilidade para salvaguardar e para que eles possam continuar a trabalhar. Dizer-vos também que já destinámos também, e ainda hoje que o Sr. Presidente e ontem tivemos a ver isso, na possibilidade, via pedido do Centro de Saúde de Tábua, as nossas colaboradoras e assistentes operacionais que efetivamente já fizeram as limpezas todas no Jardim de Infância e nas escolas do primeiro ciclo, que por uma medida de precaução ficaram a casa, vamos chamá-las novamente para que possam fazer um acompanhamento a pedido do Centro de Saúde de limpeza na zona limpa, ou seja, numa zona em que efetivamente não está a ser tão direcionada para o Covid-19, o Centro de Saúde direcionou uma área e os técnicos auxiliares deles para a limpeza dessa parte, e nós iremos disponibilizar algumas das nossas técnicas durante este período de tempo, até que ainda não abram as escolas ou que seja necessário, para que eles possam fazer e auxiliar as limpezas também, efetivamente, dentro do centro de saúde. Dizer-vos também que no âmbito dos ambientes inovadores fomos buscar as impressoras 3D e neste momento com um colaborador nosso na área de informática estão também a testar alguma impressão das viseiras para que possam depois disponibilizar o município de Tábua, através desse esquema, para as IPSS e para os profissionais de saúde, fruto destas impressoras que conseguem imprimir a 3D. Pronto, dar-vos também a indicação que tentámos enviar e enviámos SMS a todos os encarregados de educação via a plataforma do SIGA, para que algumas das medidas que estão a ser implementadas no âmbito da educação haja sempre esse acompanhamento de parte dos pais. Noutra área, nomeadamente na parte do desporto, atividade física e lazer e saúde, dizer-vos ainda que os nossos técnicos superiores de educação física estão a disponibilizar desde segunda a sábado aulas online, aulas de atividade física e fitness, portanto direcionadas mais no Facebook do ginásio municipal. Nós disponibilizamos o contacto dentro do Facebook da Câmara e as pessoas podem exercitar sem sair de casa em regime de teletrabalho, mas aplicados essa medida. Dizer-vos ainda que, como eles estão também nesse regime, estamos já e contactámos o município amigo do desporto e, portanto, estão a fazer uma série de formações online através da plataforma Moodle, em áreas como a gestão do desporto municipal, ensinar a nadar, observação e intervenção, mais saúde com hidroginástica e também prevenir e melhorar patologias com hidroginástica. Portanto, estamos a aproveitar, digamos assim, o tempo que estão, não só para dar aulas online, mas também para promover informação a eles próprios, recorrendo às novas tecnologias. Dizer-vos ainda, em articulação com a Câmara e com os Serviços Municipais de Proteção Civil, antes de ficarem, digamos assim, em teletrabalho, foi preparada as instalações esportivas e como vocês também já sabem, está disponível no plano de operações municipais, o pavilhão multiusos para uma função e a sala municipal de desporto para outra, onde está dotada de colchões, cadeiras e mesas. Como o Sr. Presidente também já referiu, nas feiras, mercados e na promoção também dos produtos endógenos, tendo em consideração o cancelamento das atividades envolvidas no mercado municipal e na realização de feiras, foi efetuado toda a parte da limpeza e desinfecção desta área e também estamos a ponderar a questão do recinto de feiras, eventualmente se houver alguma necessidade para algum posto móvel de rastreio. Dizer-vos ainda que os comerciantes foram contactados via telefónica pelos serviços do município de Tábua e iremos proceder a um novo contacto para informar as questões dos pagamentos e, efetivamente, também o período de carência ou a anulação, digamos assim, das mensalidades no período em que tiverem encerrado estas instalações. No âmbito do associativismo e sociedade civil, já foi referenciado também que tivemos uma reunião multissectorial do Conselho, onde foram dadas a todas as associações as instruções e indicações para que o movimento associativo se possa também prevenir no âmbito da Covid-19. A cidadania e a juventude têm sido lançadas campanhas nas redes sociais para a população mais jovem no âmbito da pandemia e também foi desativado temporariamente o sistema atómico que temos dentro do centro da vila e utilizamos só para difundir vídeos e medidas de proteção à Covid-19. No âmbito do turismo e recursos naturais, os colaboradores antes desta fase da pandemia tiveram a colocar também nos percursos pedestres todo aquilo que era a sinalética nova dos mesmos e dizer-vos também que foi enviado um mail para a parte toda do turismo rural e das hotelarias
com os incentivos que há da parte do Governo e as medidas. Quisemos também dar a conhecer, porque muitos deles podem ter acesso a isso, então os nossos colaboradores estão a enviar informação para que os mesmos possam estar cientes daquilo que é o encerramento e da catástrofe que é o encerramento também das instalações dos mesmos, mas que possam aceder a alguns incentivos que são divulgados pelo nosso Governo. Dizer-vos ainda que está a ser feito em regime de teletrabalho o acompanhamento dos projetos das invasões francesas no nosso território e também dos conteúdos de divulgação que estão a ser divulgados também nas redes sociais, dos roteiros virtuais e do PR3, que é referente à Rota das Pontes. Uma nota apenas, já foi também efetuada uma ação conjunta com a GNR neste âmbito, no sentido dos parques de campismo, que foram encerrados porque estavam a ter também a receber população estrangeira e, portanto, era uma situação que também nos estava a preocupar e estamos em colaboração com eles. Foram também encerrados pelos Serviços Municipais de Proteção Civil, da qual o Sr. Vereador depois irá escalonar, se calhar, as medidas todas, mas que também foram encerrados parques de lazer neste âmbito do turismo, portanto, tudo o que é locais onde possam aceder a população de uma forma diferente e de turismo, nós tentamos vedar no sentido de ir de encontro às diretrizes que estavam a ser elencadas. Dizer-vos ainda que foi lançada uma campanha também em articulação com a GNR, no âmbito do regresso ao Conselho de Tábua, face ao isolamento social voluntário, pela saúde de todos, para que as pessoas também possam se recatar e colaborarem um bocadinho mais naquilo que é a prevenção desta pandemia. E depois dizer-vos que também estará disponível para alguma questão de pormenor que seja aqui levantada na reunião de Câmara, para que nós possamos todos também contribuir de forma positiva para irmos, de alguma forma, tentarmos reduzir, digamos assim, o impacto que esta pandemia possa ter no nosso Conselho. E, Sr. Presidente, vou então desligar o som para que o restante vereador possa usar a palavra. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Passaria então agora à Sra. Engenheira Silvia Ferreira. Muito obrigado. Boa tarde a todos os presentes. Na secção de obras particulares, nomeadamente na área dos projetos, e perante o artigo 6A do Decreto-Lei 2A/2020, implementou-se o regime de teletrabalho. Obviamente que isso vai ter como consequência alguns atrasos, porque nós trabalhamos com muita documentação, com papel, com arquivo, vão sofrer atrasos, mas é algo que vem após esta pandemia. A CCDR tomou uma medida que, a meu ver, e bem importante, relativamente aos pagamentos dos beneficiários, passou a considerar que todos os documentos que deram entrada até 14 de fevereiro, nomeadamente as declarações de não dívida, mesmo que o pagamento seja feito no dia de hoje, encontram-se válidas, mesmo que não estejam, até 14 de fevereiro, daí para trás, todas elas são consideradas válidas. Isto para se continuar a proceder a pagamentos, porque é necessário o dinheiro às famílias e às empresas. E tenho estado em contacto também com a CCDR, nomeadamente para que eles agilizem o pagamento e para que as pessoas possam ter o acesso ao seu dinheiro. É tudo, Presidente. Muito obrigado, Sra. Engenheira. Passaria então ao Dr. António, por favor. Muito boa tarde. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Antes de falarmos então aqui deste assunto do dia, que é o Covid, dar-vos só nota também para conhecimento de que o CLDS, aquele programa que anteriormente nós já discutimos em reunião de Câmara, tinha sido entregue à Santa Casa da Misericórdia de Tábua a sua candidatura. Mais tarde nomeámos a presidência, ou melhor, a coordenação do programa na pessoa do Dr. Pedro Cardoso, e dar-vos assim nota de que este programa, que é um contrato local de desenvolvimento social, que abrange várias, essencialmente o eixo principal é a coesão social, trabalha áreas como o desemprego, a pobreza, os territórios envelhecidos e também os territórios que tinham sido afetados pela calamidade de outubro de 2017. O mesmo iniciou a 11 de março do corrente e nessa sequência o mesmo impõe que a pessoa que fica à frente da coordenação deste programa tem que estar de alguma forma num regime de exclusividade. Ou seja, o Dr. Pedro Cardoso, como sabem, também era
o nosso presidente da CPCJ, e por isso fomos obrigados a fazer uma reunião, convocar uma reunião no dia 10, portanto, efetivamente no dia anterior, da comissão alargada, onde fazem parte várias entidades e pessoas ali cooptadas, e obviamente onde ele se despediu, agradeceu a colaboração, e eu, em nome do município, também propus na hora um voto de agradecimento. Foi aprovado por unanimidade o trabalho desenvolvido enquanto presidente daquela comissão, o trabalho desenvolvido nestes 13 meses que ele esteve à frente da CPCJ. Dar-vos nota que tivemos a visita, fui-vos dando nota disso ao longo deste último ano, a visita de vários procuradores de justiça, nomeadamente que trabalham nestas áreas, e os mesmos várias vezes manifestaram para mim e para a equipa que estávamos, que éramos uma CPCJ com um trabalho desenvolvido muito bom. Portanto, isso era ótimo. Temos pena que o Dr. Pedro Cardoso tenha que sair desta forma, mas também sabemos que é a pessoa certa para desenvolver um trabalho a nível do CLDS, que também para o nosso Conselho, com certeza que também iremos beneficiar todos por este desempenho dele. Nesse seguimento, na mesma reunião, foi feita a votação do novo Presidente. O novo Presidente é eleito, portanto, por aquela comissão. Só podem ser aquelas pessoas que fazem parte da comissão e, portanto, isso em tempo algum para eventualmente escolhermos uma pessoa que entendêssemos que poderia fazer parte, teríamos que cooptá-la primeiro e depois fazer a eleição. A comissão, ficamos aí sem o seu vereador Carlos Santos, não sei se está online ou não. Só pelo menos estiver a ouvir, ele se quiser dizer que sim. Sr. Vereador Carlos Santos, está-nos a ouvir? São 3 horas em Midões. É verdade, não 3 horas. Sr. Vereador, já consegue ouvir-nos? Não, eu estou a ouvir. Eu não sei se me ouvem a mim. Não, nós é que deixámos de ouvir. É o problema da publicidade do... Eu estou a utilizar o telemóvel como webcam e é o problema da publicidade que entra. Então permite-nos que continuemos a reunião. Força, força, força. Obrigado. Então, eu penso que aqui na eleição do novo presidente da CPCJ estava a esclarecer que tinha que ser eleito dentre os membros que fazem parte da mesma, e portanto foi eleita a doutora Francisca Andrade, também com votos se não me falha a memória, cerca de 13 votos a favor e 2 brancos apenas. Portanto, foi uma votação que também expressa efetivamente o sentido daquela comissão, que é a pessoa que mais reunia condições para desempenhar a função de Presidente da CPCJ. Portanto, e aqui, Sr. Presidente, queria propor tanto um voto de agradecimento ao Dr. Pedro Cardoso pelo trabalho desenvolvido na nossa CPCJ e desejar as maiores felicidades, obviamente, à doutora Francisca Andrade na sua importante missão que tem pela frente. Passando aqui ao assunto do Covid, o Sr. Presidente e o Dr. Ricardo Cruz já foram falando muitas das ações que fizemos, não querendo repetir, apenas acrescentar que nos assegurámos, era importante que as várias instituições fizessem o seu plano de contingência, portanto, ou seja, o plano de contingência é aquele plano que deve conter todas as medidas
para fazer face ao inimigo que está em causa e, portanto, assegurámos-nos de que começámos logo pelos agrupamentos de escolas, porque ainda estavam em funcionamento na altura, os mesmos o fizeram. Dar-vos nota que as IPSS foi um assunto mais complicado, demos o apoio possível também para este assunto. As IPSS, neste momento, das 7 IPSS, temos 6 planos de contingência já, apenas falta receber um. Mas também, como não, um caso é o centro de dia, portanto, neste momento nem o centro de dia está a funcionar, como sabem. Os corpos de bombeiros também fizeram o seu plano de contingência, obviamente que o centro de saúde aí nem vou falar, portanto, ou seja, assegurámos que as entidades que poderiam ter mais risco, como sabem, e as entidades que nos podem socorrer tinham o seu plano de contingência. Resumindo, também para vos partilhar convosco esta informação, porque acho que é pertinente, as IPSS de certa forma estão a colocar metade do seu efetivo de colaboradores em casa, já há cerca de 2 semanas, este fim de semana agora próximo vão tentar trocá-los, tentaram fazer a sua quarentena para que possam vir efetivamente agora assegurar os serviços. A situação não é fácil porque se antes já eram poucos, dividir isto assim desta forma mais difícil se torna. Portanto, eles estão a fazer um enorme sacrifício, o Sr. Presidente já inclusive manifestou a sua solidariedade quase diária perante os mesmos, eu próprio também, todo o Executivo também temos vindo falando e dando uma palavra de ânimo a todos estes dirigentes e colaboradores que estão a fazer um esforço enorme. Dar-vos nota que estamos em permanente contacto com a Direção-Geral de Saúde, com o Centro de Saúde, com a GNR, com os Corpos de Bombeiros, portanto temos isso mais ou menos alinhado. Como ainda não temos nenhum caso confirmado, como sabem, fomos trabalhando sempre olhando no que aquilo que os outros estão a passar. Tive algumas feedbacks do que se passa em Ovar, por exemplo, das dificuldades que eles lá sentiram, e portanto nós começamos aqui a trabalhar na antecipação, como costuma dizer. E, ou seja, temos um plano já para fazer uma cerca sanitária, se assim o for necessário. A GNR já desenvolveu o mesmo, se for preciso por freguesia, se for preciso no Conselho, temos já inventariado os locais a cortar, os locais onde é preciso o elemento da autoridade fisicamente e onde não é necessário, portanto isso já está levantado. Estamos a fazer um trabalho grande de registro de informação, porque neste momento o que é mais importante é a informação, junto com os seus presentes de junta, nomeadamente na identificação de idosos mais isolados, da população que eventualmente precisa do nosso serviço ao nível de transporte de alimentos, ou ainda ontem fizemos um transporte para vir levar uma vacina, uma idosa, já tivemos transporte de alguns alimentos, portanto estamos a fazer esse levantamento, a tentar georreferenciar, para que quando a situação se agravar, todos vamos ser poucos para ajudar. E, portanto, se tivermos a situação georreferenciada ao nível dos idosos, a situação torna-se mais fácil para fazer o planeamento da distribuição de equipas e de apoio social, essencialmente. Estamos também com a campanha que o Dr. Ricardo referiu, a campanha do regressar à tábua, portanto é para toda a gente, não é só os imigrantes, é também os nossos tabuenses que estão a trabalhar no país e que agora regressam aqui às suas casas de férias e por aí fora. Estamos com essa gravação, a emissão de gravação em voz, a alertar para a quarentena e para cumprir o isolamento fitossanitário, mas também estamos mais além, ou seja, estamos já neste momento a carregar mails diários para a Direção-Geral de Saúde e Centro de Saúde e o comandante da GNR com a informação que nos está a vir chegar já desta sensibilização à comunidade. Ou seja, pessoas que regressaram, que voluntariamente estão-nos a dizer que regressaram no dia tal, com o seu agregado familiar composto e deixam o seu contacto e morada, nós a seguir encaminhamos para as autoridades. Ou seja, portanto, se houver um caso, nós estamos mais preparados para ver que as pessoas, essencialmente segui-los, se eles estão efetivamente também a tentar fazer o isolamento voluntário, que é isso que pretende. Estas são todas medidas que estou convencido que ajudam a minimizar o problema, não é? O nosso plano de operações municipal foi realizado, foi contemplado uma série de ações. O plano de operações municipal é um plano que verte também as respostas caso alguma coisa aconteça com as nossas entidades que concorrem para este tipo de solução. Temos a sala do desporto, acrescentar também
temos a sede da Tábua 21 e a sede dos Coteiros de Midões também preparadas e aí com melhores condições, inclusive de balneários, de copa, de alojamento. Isto também porque vimos que rapidamente as autoridades correm dos municípios para tentar isolar um grupo de uma empresa ou de trabalhadores, ou que se chegasse alguém aí do estrangeiro também carregado com cheio de gente, e agora como é que fazemos? Portanto, tínhamos e temos aqui mais ou menos a situação planeada. Sendo certo que neste cenário nunca tudo será devidamente assegurado, mas estamos a tentar fazer o nosso melhor. Ao outro nível também a preocupação é o equipamento de proteção individual, seja ele qual for, dos colaboradores das IPSS. Obviamente eles estão a gastar muito mais que o que gastavam antigamente, porque passaram a ter que fazer o apoio domiciliário. O apoio domiciliário obviamente está a criar muito constrangimento a eles próprios, por causa da logística que isto acarreta. O EPI para estas pessoas também, eles próprios também, como foram e vão comprando, sabemos que é difícil comprarem, mas o município atento a isso, está em colaboração com a comunidade intermunicipal, e o Sr. Presidente aqui também poderá dar mais alguma informação, estamos a assegurar e a ter grandes encargos, mas está assumido, temos que efetivamente assumir estes encargos com a aquisição destes equipamentos para tentar criar uma reserva estratégica municipal, ou seja, vamos possuir dentro em breve cerca de 10 mil pares de luvas, 2 ou 3 mil máscaras. Bem, vamos receber também contentores para depositar o material que é utilizado e que a seguir passa a uma empresa para levar esse material. Então, estamos a pensar muito mais à frente, nada disto ainda foi necessário, mas começa já a faltar algum EPI, nomeadamente nas IPSS. Os corpos de bombeiros, já me assegurei que também estão minimamente preparados para esta questão. Obviamente que a Autoridade Nacional de Proteção Civil tem feito reuniões também e alertado muito para isto, porque é a essência, é a proteção. Se nós queremos apoiar a população e levar para fazer um simples teste, as pessoas têm que ter as mínimas condições. Como sabem, os profissionais de saúde já são em grande número que estão afetados por esta causa. Portanto, o município aqui, estamos a tentar, durante a semana que vem, penso termos assegurado uma reserva estratégica municipal para que possamos também ajudar as nossas pessoas. Para terminar, dizer-vos que, decorrente do teletrabalho, a nossa biblioteca e o nosso centro cultural também tem sido criativo. Peço desculpa. Tem sido criativo, tem começado a fazer a publicação direta e não direta, portanto, e publicação de eventos que têm ocorrido na biblioteca nos últimos anos, e no centro cultural, de certa forma também a desenvolver o seu trabalho e a promover a cultura e a atividade da biblioteca do centro cultural. O Gabinete de Apoio da Ação Social e o Gabinete da Proteção Civil é aquele que estão mais a trabalhar. Portanto, se as pessoas têm com necessidades recorrentes de vir ao município, de vir à loja social, para fazermos todo este trabalho. A nível local temos as equipas criadas, temos algum trabalho já efetuado, e agora aqui também o CLDS, que há pouco falei, também temos uma equipa de 4 a 5 técnicos também, que já fiz reuniões com eles por videoconferência, no sentido também de ver o que é que eles podem ajudar-nos a fazer isso. Estão disponíveis, também de certa parte também faz parte de um dos objetivos, de um dos eixos daquela candidatura, e portanto também nos vão ajudar a acompanhar a nível social. Portanto, penso que falei um pouco do que faltava, mas estou disponível para qualquer questão. Obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Também dar uma nota aos senhores vereadores, uma vez que não referi no início, é que para já está adiada a comemoração também do feriado municipal, do nosso feriado municipal. Quanto aos equipamentos de proteção individual que o Sr. Vereador referiu, também, não há dúvida, estamos a trabalhar desde o início com a comunidade intermunicipal e temos estado diariamente, a comunidade intermunicipal está a fazer aquisições diárias de material e a distribuir pelos municípios, per capita, portanto, tendo em conta a população de cada um dos municípios, e dizer também que temos feito ligação também com as empresas, preocupados com a situação das empresas e do comércio local, além das IPSS, dos bombeiros, da GNR e também da área da saúde. Temos feito esse acompanhamento, sabemos o que se está a passar pelo Conselho e tentamos também, de alguma forma, dar alguma confiança às pessoas e dar-lhe alguma garantia que
tudo o que precisarem, nós estaremos cá para poder ajudar. Também em relação às famílias, estamos também a tentar fazer com as Águas do Planalto algum acordo no sentido de haver uma redução nas tarifas das águas e, obviamente, nós, sendo a receita das águas residuais e dos resíduos sólidos urbanos do município, fazer também, podermos refletir isso nas tarifas, pelo menos temporariamente, como já há alguns casos que estão a tratar disso. Portanto, este assunto hoje, obviamente, não poderá ser deliberado em reunião de Câmara, até porque não há ainda conclusão relativamente a esse trabalho que está a ser feito, mas na próxima reunião, com certeza, já teremos algo de concreto, que obviamente, como também as faturas têm sempre um período em que são diferidas, são faturados mais tarde, os serviços não vão penalizar as pessoas, pelo contrário, porque nós pudermos apoiar e beneficiar, estarão também a ser beneficiados os nossos municípios. Temos que fazer essa análise, estamos a fazê-la, estamos a fazer esse trabalho conjunto com a empresa e vamos ver até onde é que podemos chegar, portanto, de modo a minimizar também as situações financeiras. A parte financeira, a parte económica do Conselho e do país preocupa-nos a todos, de certo. Ontem ouvimos também o Sr. Ministro das Finanças já falar em recessão, não temos nenhuma dúvida que isso vai acontecer. É uma situação inesperada, é uma situação que parou o país, parou a Europa, parou o mundo, portanto isto é preciso salvar as vidas, é preciso proteger as pessoas e vamos trabalhar nesse sentido. Muito obrigado. E passaria então também agora ao Sr. Dr. António Martins, se faz favor. Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Vice-Presidente. Boa tarde, cara vereadora, caros vereadores. Boa tarde, doutora Sofia. Partindo do princípio de que este momento que estamos a atravessar não será propriamente o melhor para estarmos aqui com divergências, as divergências que tantas vezes e de forma salutar e para o bem dos tabuenses têm caracterizado as nossas reuniões de Câmara. Quanto a mim, é antes este o momento de nós estarmos unidos em prol da proteção e da preservação do Concelho de Tábua e dos tabuenses. Mas apesar de considerar que este momento é de união, isto não invalida que eu teça aqui algumas considerações. Assim, nós consideramos que a reunião promovida pelo município no dia 13 de março, após a comunicação do Governo, que foi feita na véspera, reunião esta onde participou o delegado de saúde, o coordenador da unidade de cuidados de saúde personalizados e as forças vivas do nosso concelho. Esta reunião terá sido, portanto, um bom princípio no sentido do esclarecimento da população através dos elementos que nela se encontravam e da sua ação. Consideramos que o comunicado que o Sr. Presidente fez no dia 23 de março deveria ter sido feito antes. Os tabuenses precisavam desta palavra de confiança, esta palavra de quem está próximo mais cedo, logo após a declaração do estado de emergência, em 18 de março, ou quando muito até no dia 20, quando foi publicada a sua regulamentação, com todas as medidas que se conhecem, medidas estas que terão deixado muita gente atónita e sem saber bem como gerir esta situação. Sabemos que aqui a palavra das pessoas que lhe estão mais próximas terão um sentimento de maior confiança. Por outro lado, as medidas que o Sr. Presidente implementou para o nosso município inclui-se nas mesmas o encerramento do mercado municipal. Ora, neste encerramento incluíram-se as bancas de produtos alimentares que se encontram dentro do edifício, um edifício fechado. Pensamos que o Sr. Presidente, neste aspecto, não deveria ter ido além do que determinou o Governo através do Decreto-Lei 2A de 2020, que prescrevia que estes mercados de venda de produtos alimentares poderiam ficar abertos. Sabemos que não poderia ficar aberto nos moldes de sempre, mas sim com as condicionantes, por exemplo, com as condicionantes de funcionamento que existem para todos os estabelecimentos que se encontram abertos ao público. Passam, por exemplo,
pela delimitação da permanência de pessoas, pela limitação da permanência de pessoas no seu interior, no sentido de não criar aglomerações de gente. No fundo, penso que teriam que ser encontradas formas de procedimento relativamente às vendas, às compras e à circulação no interior do edifício. Pensamos que eram medidas que eram perfeitamente execuíveis e de fácil implementação no nosso mercado e que serviam sem dúvida para ajudar os nossos comerciantes que aí operam e que neste momento atravessarão momentos nada fáceis. Pode o Sr. Presidente dizer, como já disse, que isto foi uma resolução encontrada através da CIM e dos municípios a ele associados, mas efetivamente verificamos a existência de municípios da área de influência da CIM em que os despachos dos presidentes mantiveram ainda os mercados abertos. Depois, mudando um pouco de assunto, mas ainda relativamente a esta questão do Covid, que foi a principal questão desta reunião, e este assunto deriva, que eu vou agora referir, deriva de uma reunião que tive ontem com o Sr. Secretário de Estado da Educação, em que este alertou para um aspecto que eu gostaria de abordar aqui, e que diz respeito aos trabalhos da CPCJ e talvez aos trabalhos também do CLDS, que nós já também abordámos nesta reunião. Ora, os elementos das CPCJs não podem nesta altura, e certamente não estarão nesta altura, parados. É uma altura em que as famílias todas se encontram em casa. São situações muito próprias para as quais muitas das famílias não estavam habituadas para esta convivência permanente. Deve-se ter especial atenção aqui aos casos de possível violência doméstica que tende a agravar-se nestas condições que nós atravessamos. E temos o caso de Espanha, que de acordo com dados oficiais, estes casos de violência doméstica aumentaram bastante. Portanto, isto não é um assunto que nos possa passar ao lado e deve ser alvo das atenções da CPCJ e das entidades que devem atentar nesta questão. Haverá também a este nível das famílias e com estas alterações todas que ocorreram agora, crianças cuja a melhor refeição que tinham era a da escola. Uma vez que agora estão em casa e apesar de elas dizerem que não necessitavam da refeição servida na escola, deve ser também algo de uma atenção acrescida por parte das entidades devidas, neste caso a CPCJ, para verificar o estado e as condições em que estas crianças e jovens se encontram. Também aqui existe um papel importante das juntas de freguesia, pela proximidade que têm, mas lembro que, por vezes, um olhar mais distante permite ver as coisas por outro ângulo, possibilitando detectar situações que, por vezes, as pessoas mais próximas não conseguem ver e que lhes passam de alguma forma despercebidas. Para concluir, apelo só aqui ao Sr. Presidente, que isto não é qualquer desconfiança de que o faça, mas apelo que mantenha os tabuenses informados acerca dos desenvolvimentos relativos aos casos de contaminação no nosso concelho, lembrando para este caso as palavras do Sr. Presidente da República, quando salientou a importância de nunca se faltar à verdade nas informações. Eu aqui acrescentaria este nunca faltar à verdade também, nunca omitir informações. As pessoas gostam de saber o que têm, eu não duvido que terá aqui os procedimentos corretos neste aspecto e que passarão sempre pela divulgação do que for ocorrendo no nosso concelho. Aproveito ainda esta reunião também para deixar votos de que não se desanime e que se mantenha um espírito positivo, continuando todos sempre conscientes da gravidade deste momento que nós atravessamos.
É este o momento para se apelar à serenidade possível e à responsabilidade de cada um. E olha, tomando a vacina que nós temos ao nosso alcance de momento e que passa por ficar em casa, por quem puder ficar em casa. Desejo a continuação de uma boa saúde para todos. Obrigado. Muito obrigado, Dr. António. Passaria então ao Sr. Carlos Santos, faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, caros colegas vereadores, doutora Sofia, e de enviar aqui uma mensagem a todos os funcionários do município que se encontram e que trabalham para nós continuarmos ao serviço. Antes de começar, eu fiz uma informação escrita, alguma já está esclarecida, outra não está, não me leva a mal, Sr. Presidente, mas normalmente eu sou meio brejeiro, é a minha forma de estar, e dessa forma. Queria-lhe mostrar aqui quando foi a convenção com o doutor com a saúde, uma fotografia em que acho que neste ponto trabalharam bem, mas neste ponto foi uma desinformação e trabalharam mal, deviam estar mais distantes pelo menos dos 2 metros. Era uma boa informação para a nossa população. Seguidamente passava a ler a minha intervenção. Como digo, algumas coisas já foram aqui faladas, outras não, mas como não tínhamos um período, tinha que escrever alguma coisa e até posso facilitar depois para a arte. Sr. Presidente, pergunto relativamente a esta reunião, sendo ela de características públicas, dotada de termos da lei, a transmissão em direto no site do município ou outra forma de disponibilizar a gravação da mesma a posteriori. Lamento, Vossa Excelência, no e-mail 19 de março, onde nos convidaram à realização da reunião de Visas mais, com o motivo da não ordem de trabalhos, não existia matéria urgente, originando a suspensão da mesma. Motivo esse que originou da minha parte, ao escutar o partido, de seguida enviar um e-mail a Vossa Excelência informada a posição do partido, bem como a indignação de não matérias urgentes. Neste período de emergência, estranhamente, Vossa Excelência respondeu-me, onde me deu a sensação que, mais uma vez, Vossa Excelência tem dificuldade em cifrar as minhas comunicações e das quais eu peço desculpa. Vou tentar me apormenorar e tentar ser mais político. A sua resposta é de que não leu, a sua resposta dá-me a intenção que não leu o referido e-mail na totalidade. Relembro, Vossa Excelência, que no território, e isto é uma verdade, do Conselho, o senhor está ao nível do Ministro. Por que razão, neste período de crise, deixou os presidentes de junta à deriva até dia 22 de março, à reunião, cada minuto de reação contra a luta, sendo que o estado de emergência foi decretado por lei, embora seja publicitado no dia 18 e 19 de março, onde se define o papel de cada um a intervir na sociedade, como o Sr. Presidente refere no e-mail de 23, que se limita a cumprir a legislação emanada pelo Sr. Presidente da República e do Sr. Primeiro-Ministro. Constante que o Sr. Presidente nem com a lei célere, depois demorou 5 dias para reunir com os presidentes de junta, na minha opinião, alguém que é equiparado a um ministro demonstrou negligência e falta de sentido de Estado. Não basta fazer planos de contingências e elaborar documentos sem que haja uma coordenação e entendimento dos meios e dos intervenientes, ficando a sua ação no terreno ao entendimento de cada um achar melhor fazer. Gostaria de saber qual a razão de só na segunda-feira, dia 22, ser realizada esta reunião. Pelos vistos, o meu e-mail alertou Vossa Excelência sobre as responsabilidades que tem. Como prova disso, à sua resposta, onde mais uma vez sinto que não leu o meu e-mail, porque no mesmo eu disponibilizei para que não existisse coisas urgentes se iriam alterar a vida dos tabuenses e poderia ser adiado. Todas as minhas sugestões vão do encontro às medidas que foram impostas no decreto número 2 do AD20, de 20 de março, salvaguardando sempre as possíveis alterações e intensificações de medidas, razão pela qual insisto em manter as reuniões públicas e é no sentido de manter a informação, a população bem informada. Dar a oportunidade de inquirir o município
sobre possíveis assuntos do seu interesse e neste momento tanta incerteza da qual vamos passar. Pergunto a Vossa Excelência o que fez pelos nossos comerciantes que decidiram ficar abertos no dia 22, quando a GNR, de forma abusiva, interpretando mal o decreto número 2 de 2020, de 20 de março, com a referência ao anexo 2, onde muitos deles me ligaram a pedir ajuda jurídica. A informação do Covid-19, só para quem tem acesso à net e redes sociais, pois não se preocuparam com as mais frágeis, onde devia ter sido entregue informação escrita, em cada habitação, quando é que porque Vossas Excelências, quando se trata de eventos, de festas, vocês conseguem fazer isto bem. Porque não se pode pedir a uma pessoa que está em casa, de quarentena, ou a proteger-se, que vá aos MUPIs da Junta de Freguesia ler os editais. E há muita gente que não tem net. Essencialmente a população de risco. As juntas de freguesia devem ter um papel interventivo, fiscalizador na sua área, nomeadamente da aplicação da lei. Por isso é preciso que o município disponibilize verbas, meios, as referidas, sendo vossas, já que vocês, a Câmara Municipal, votou e foram retiradas as delegações de competência. Eu penso que temos que dotar as juntas de freguesia de meios de forma a poderem suprir o que é necessário para atuarem, porque as receitas delas é basicamente o FEF, que já está quase todo comprometido, e as receitas do cemitério, que esperamos que não sejam muitas. Depois perguntava ao Sr. Presidente se a ADI só serve para a Oliveira do Hospital, e mostrava-lhe um prospecto da Oliveira do Hospital, em que fizeram um belíssimo trabalho, bem esclarecido, foi distribuído à população e que me parece que era uma boa ideia para o Conselho de Tábua. Eu não sei se conseguem ver. Perguntava-lhe se a ação social criou algum plano de monitorização à distância, via telefone, de os idosos ou das pessoas mais sensíveis neste problema, que não podem sair de casa e que vivem sozinhos, em que se faça um contacto telefónico todo diário ou 2 vezes por dia a perguntar se está tudo bem, se há alterações, se precisam de alguma coisa e se há um acompanhamento diário nessa matéria. Tinha aqui um assunto em relação às faturas. O Sr. Presidente já falou que está a trabalhar nesse assunto. Não me vou alongar nisso. Queria alertar para um facto que ainda não vi o país preocupar-se, e por nós podemos ser pioneiros, e que é assim: mais importante que nós higienizar, o Sr. Presidente falou, e muito bem, que ainda cientificamente não está aprovado que a desinfecção é algo que dê resultados, mas, por exemplo, eu exemplificava aqui, nós temos que inventar um sistema ou criar uma rotina, como é que as pessoas colocam o lixo no contentor. Nós, por exemplo, na área alimentar, isto não vamos mudar todos os caixotes, mas vamos ter que providenciar uma forma. Temos um pedal em que levanta a tampa e colocamos o caixote. Agora, repara, alguém vai para colocar o lixo no contentor, que normalmente está na rua, a uns metros de casa, uns mais, outros menos, e pega na tampa, que é de plástico, e sabemos que na superfície lisa o vírus se mantém mais tempo, e até chegar a casa há várias coisas que podem acontecer, e penso que aqui arranjar uma forma engenhosa, sei lá, as pessoas terem um pau ou uma coisa qualquer que estivesse desinfetado, que levantam a tampa, mas uma informação, penso que seria aqui uma das formas de evitarmos contaminação. Para terminar, Sr. Presidente, pedia-lhe que se me pudesse informar em termos de porque as empresas sofrem um problema tremendo na sua tesouraria. Em relação às empresas José Martins da Fonseca, qual é a nossa responsabilidade para esta? É o que está vencido, e não, o que está por vencer não interessa, mas o que é que estará vencido, e à empresa metalúrgica da Catraia Limitada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou só tirar o som.
Obrigado. Passaria então ao Sr. Garcia, se faz favor. Então, boa tarde a todos. Inicio a minha intervenção com palavras de gratidão para todos os médicos, enfermeiros, auxiliares e demais técnicos. O extraordinário trabalho e dedicação que, com grande sacrifício, desempenham-se sem limites na ajuda ao combate da epidemia Covid-19. Questiono-se se todos os lares de idosos, centro de dia, hospital continuado do nosso concelho, se estão em estado de prontidão, se necessário. Nos seus quadros existem técnicos de saúde suficientes. Por último, desejo ao Sr. Presidente Mário Loureiro muita saúde e força para que, em permanência, esteja disponível para todos os municípios. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Garcia. Começaria por referir e responder a algumas situações. Temos que perceber que isto é uma situação nova, é uma situação que ninguém estava preparado para ela, nem os países mais evoluídos, nem os países mais ricos estavam preparados para uma situação dessas. E vemos países com dificuldades terríveis e que estão até, em termos de resposta, acho que até Portugal está a correr muito bem, esperamos que assim continue. Temos uma ou outra situação mais grave, mas esperamos que isso não se alastre a todo o país. Dizer que, quanto ao encerramento no mercado municipal, como já disse, foi uma proposta e na reunião da CIMI que foi aprovada por unanimidade e, no caso particular de Tábua, temos uma situação que é toda a parte alimentar no exterior e aquela parte toda envolvente que também, com certeza, íamos ter muita dificuldade em que fazer convencer as pessoas que os de dentro podiam estar a vender e os de fora não. Por outro lado, o número de pessoas que podiam entrar no mercado ia ser complicado de gerir o mercado dessa forma. Por outro lado, também, até a forma como estão localizadas as bancas e como se movimentam as pessoas dentro do mercado, os vendedores, digamos assim, os produtores, seria difícil, muito difícil cumprir com aquilo que são as recomendações da Direção-Geral de Saúde nesse aspecto. Por isso, pesando todas as consequências, pesando todas as situações e de acordo com aquilo que foi deliberado na reunião da comunidade intermunicipal, a nossa decisão foi encerrar. Quando o Dr. António Martins se refere a outros concelhos onde os mercados estão abertos, eu desconheço quais são as situações, admito que isso possa acontecer, mas desconheço. Agora, o que foi dito na reunião é que todos iam encerrar os mercados municipais. Quanto à questão da CPCJ e da CLS, depois não sei se o Dr. António quer acrescentar alguma coisa sobre isso, e se fosse entender, uma vez que é a sua área, permitia que realmente, depois agradecia que fizesse esse esclarecimento. Quanto aos casos identificados, há uma coisa que eu tenho feito, se sei de alguma situação, até em caso de vigilância, é ligar ao Presidente de Junta desde logo e alertá-lo para a situação. O caso que ontem foi de uma senhora que, entretanto, foi para análise, logo que a senhora foi transportada e que eu tive conhecimento, porque a obrigação da Administração Regional de Saúde comunicar ao Presidente de Câmara os casos que se verifiquem, e isso não aconteceu nos primeiros casos, felizmente aqui em Tábua já foi posteriormente, mas houve casos por outros concelhos em que isso não aconteceu, mas aqui tem estado a ocorrer bem a ligação com o Centro de Saúde. O meu compromisso é desde logo avisar os Presidentes de Junta para alertar para essas situações, se tiver algum caso, que é para as pessoas também se acautelarem, se protegerem e desde logo também depois fazer o controle
de eventuais ligações das pessoas, eventuais contactos, para que tudo corra bem. Permite, pelo menos, reduzir os potenciais riscos. De resto, dizer que, da minha parte, tudo farei para que as pessoas se mantenham informadas e é essa a minha obrigação e é esse o meu compromisso. Sr. Presidente, se me permite, só gostaria de acrescentar aqui só duas questõezinhas, uma com o mercado e outra com a ADI, se é possível. Certo. Depois do Dr. Ricardo a seguir, se faz favor. Com certeza. Obrigado. Porque em relação à ADI vinha adiante, eu era para depois propor também que efetivamente o Dr. Ricardo se pronunciasse sobre isso. Quanto às questões levantadas pelo Sr. Carlos Santos, da distância na reunião, obviamente, fizemos a reunião num período também em que as coisas ainda estavam a iniciar. Hoje em dia, com certeza que já não acontecia da mesma forma, mas nós também vemos na própria televisão, vemos situações em que isso acontece, que há pequenas falhas em que isso acontece, mas obviamente estamos atentos. Quanto à questão da reunião, Sr. Vereador, eu aí tenho que lhe dizer que eu li atentamente o seu e-mail. Aqui o senhor é que provavelmente não leu o meu. Aquilo que eu não pedi, não suspendi reuniões, o senhor até chegou a acusar-me de querer suspender a democracia. Aquilo que eu disse foi que, não havendo no período da ordem do dia, assuntos urgentes, porque os assuntos urgentes estavam todos a ser tratados, eu esclareci-o disso, e tendo em conta a Lei 1A/2020, o senhor se leu a 2, também deve ter lido a A, e a Lei 1A/2020 diz o seguinte: a obrigatoriedade da reunião pública das reuniões dos órgãos deliberativos e executivos dos municípios e das freguesias e dos órgãos deliberativos das entidades intermunicipais, conforme previsto no regime jurídico das autarquias locais, aprovada em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, fica suspensa até o dia 30 de junho de 2020, sem prejuízo da sua gravação e colocação no sítio eletrónico da autarquia, sempre tecnicamente viável. Até dia 30 de junho de 2020, podem ser realizadas por videoconferência ou outro meio digital as reuniões dos órgãos deliberativos e executivos, das autarquias locais e das entidades intermunicipais, desde que haja condições técnicas para o efeito. As entidades, nomeadamente as autarquias locais e suas associações, cuja aprovação de contas depende da deliberação de um órgão colegial, podem remetê-las ao Tribunal de Contas até 30 de junho. Ou seja, e as reuniões ordinárias podem até realizar-se até 30 de junho, ou seja, podiam ser adiadas. Mas as reuniões públicas estão suspensas, e isto é imperativo, não é uma possibilidade que nós tenhamos. Portanto, aquilo que está a ser feito é, a reunião está a ser gravada e a gravação vai ser colocada no site do município. Cumprimos aquilo que diz a Lei 1A/2020. Portanto, julgo que quanto a essa matéria estamos esclarecidos e eu limitei-me a responder àquilo que o senhor escreveu, em que pedia que a reunião fosse assistida por alguém da comunicação social, queria uma reunião pública, queria ou pelo menos com intervenção de público, queria uma reunião presencial, se não fosse na Câmara, era no Centro Cultural ou no Multiusos, portanto, foram as suas propostas. E eu limitei-me a cumprir aquilo que diz a Lei 1A/2020 e, como já disse, se o senhor cita tanto a Lei 2A, com certeza também deve ter tido a possibilidade de ler a Lei 1A/2020. Depois já lhe dou a oportunidade. Muito obrigado. Quanto à reunião de dia 22 de março, eu sinceramente não percebo que reunião é que o senhor se está a referir. Quanto aos comerciantes, dizer que se a GNR teve essa atuação, não é da nossa responsabilidade e nós também não houve, na minha opinião, ou pelo menos que eu tenha conhecimento, ninguém se veio queixar à Câmara que a GNR tivesse a tomar qualquer atitude que não fosse permitida por lei.
Se o fez, é da responsabilidade da GNR, mas eu pessoalmente desconheço e não me foi reportada por nenhum dos vereadores uma situação desse género. Quanto à ADI, o Dr. Ricardo disse que pretendia responder, e bem, uma vez que também é dirigente da ADI. Quanto à ação social, o Dr. António Oliveira também poderá responder a esta situação. Relativamente aos contentores, como já disse, é uma situação nova, uma situação que não estávamos preparados, ninguém estava preparado para ela. Poderíamos ponderar essa hipótese, até porque não sabemos o tempo que isto vai demorar, porque tudo aquilo que a gente puder evitar em termos de contágios é importante. Quanto às situações das empresas que referiu José Martins da Fonseca e Metalúrgica da Catraia Limitada, irei verificar o que é que se passa e ver realmente o que é que está pendente. Relativamente ao Sr. Garcia, agradecer as suas palavras e dizer que relativamente à saúde, com certeza que não temos o pessoal que seria necessário, mas isso também, da nossa parte, temos tudo feito até hoje, independentemente desta situação, já desde o passado temos feito tudo o que é que está ao nosso alcance para que realmente o quadro clínico e o quadro de pessoal de enfermagem e o quadro de assistentes operacionais e assistentes técnicos dos centros de saúde e dos nossos postos de atendimento da saúde tenham realmente aquilo que é obrigatório, que é a possibilidade de prestar os cuidados às pessoas que deles precisam. Muito obrigado. Passaria então a palavra ao Sr. Carlos Santos, porque pretendia esclarecer qualquer coisa. Muito obrigado. Sr. Vereador Carlos Santos, tinha pedido para intervir? Tenho que ligar o microfone. Tem que ligar o microfone. Sr. Presidente, eu sugeria, porque o Dr. Ricardo vai falar, se calhar eu intervia assim ao Dr. Ricardo. Certo, obrigado. Obrigado. Então, se faz favor, não sei se quer falar do Dr. Ricardo primeiro. Dr. Ricardo, é igual, Sr. Presidente, como entender. e depois a seguir o Dr. António Oliveira e o Sr. Carlos Santos. Só como nota prévia, há bocado tentei intervir, pensei que o Sr. Presidente tivesse terminado a sua intervenção, por isso é que o fiz, mas não o tinha feito. Dizer-vos, pronto, também só aqui mais duas notas relativamente às questões que foram colocadas. A primeira sobre o mercado. Dizer-vos que o mercado municipal de Tábua também tem uma especificidade. O mercado municipal de Tábua abre aos sábados e aos domingos, os sábados com menos gente e com menos vendedores, e aos domingos aquela população toda se dirige lá. Contudo, dá-vos só nota do seguinte: o mercado municipal de Tábua, à exceção dos produtores diretos, e os produtores diretos são aqueles que eventualmente levam o pão a mais, ou os ovos, ou alguma hortaliça que tenham para venda, todos eles têm estabelecimentos dentro e fora de Tábua. Ou seja, os talhos têm estabelecimentos abertos no nosso concelho, as frutarias a mesma coisa, eventualmente até têm pontos de venda itinerantes, e portanto dizer-vos que a tomada de decisão que foi adotada pelo Executivo, pelo Sr. Presidente também, dizer-vos também que há esta especificidade, ou seja, os talhos têm lojas em Tábua, ok? E portanto não ficam impedidos da sua venda semanal, ok? Portanto, dá-vos essa nota, a mesma como as frutas e as padarias que lá estão. A Boa do Morgado está, a Padaria Elizabeth Jorge está aberta também, e portanto, e outras tantas que lá estão à venda, têm pontos locais de venda no nosso concelho. Dá-vos essa nota, porque também acho que era importante, tendo em consideração a tomada de posição que foi adotada para esta infraestrutura municipal. Sobre a ADI, Sr. Vereador, fez bem em sugerir isso. A publicação de Oliveira do Hospital foi feita no dia 23, a nossa técnica está de volta, eles estão em sintonia os dois, têm estado a colaborar num concelho e noutro, e neste momento também está a ser finalizada a nossa listagem para que possamos também divulgá-la à população em geral. Sobre o comércio que está aberto, portanto, houve aqui um período de tempo que oscilou,
houve um comércio que estava fechado e depois abriu, tendo em consideração as diretrizes que foram saídas também do governo, mas acho que também é uma boa medida no sentido da população saber os pontos locais onde podem comprar os seus produtos e também, sejam eles alimentares ou de outro tipo. Dizer-vos ainda que foi referenciado aí qualquer coisa relativamente com os cartazes, há cartazes a serem distribuídos nas freguesias, inclusive também disponibilizarmos via pedido do Centro de Saúde alguma impressão de cartazes também para eles e portanto estamos a acompanhar isso dentro das medidas que vão ser solicitadas e dentro das possibilidades obviamente que têm sido levantadas. Agora se temos que fazer um reforço, partilhamos todos da mesma opinião que sim e percebemos todos que efetivamente quando há períodos de quarentena, nomeadamente em Portugal, que às vezes é diferente a mentalidade para outros países, isto não é para andar as pessoas andarem no café, isto é a minha opinião pessoal. O período de quarentena deve ser respeitado dentro do possível e quando se pede para as pessoas ficarem em casa, não para estarem constantemente a ir à rua. Portanto, nós também temos de ter essa postura em termos daquilo que é a exigência, porque senão não funciona. Podem ser adotadas as melhores medidas a nível do governo, podem ser adotadas as melhores medidas a nível da Câmara e das juntas de freguesia, mas se a população não colaborar, é impossível que todos possamos estar juntos para vencer esta pandemia. Portanto, também faço um apelo, obviamente, a que a população tenha que estar-se a portar também muito bem, mas ainda assim temos que, naqueles casos mais pontuais que estão a ocorrer, têm que ser corrigidos, porque para estar em casa não é para ir constantemente à rua. Disse o Presidente. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Vice-Presidente, e passaria ao Dr. António Oliveira, se faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à CPCJ, obviamente que era um assunto que também nos preocupou logo desde o início e que até com a transferência da presidência da mesma, rapidamente instituímos o seguinte e partilhar convosco mais ou menos como é que funciona a CPCJ. Quando há casos sinalizados novos, a Comissão reúne na sua modalidade restrita, que é que os seus técnicos estão deputados à mesma, a GNR, a Saúde, o representante da Câmara, que sou eu, e são mais 3 ou 4 técnicos, nomeadamente o representante do agrupamento de escolas também, e por aí fora. Quando se pretende abrir um processo, esta Comissão tem que fazer uma ata, portanto tem que votar, e por isso mesmo causava-se aqui uma entropia grande, como é que as pessoas não se vão juntar, quando haverá processos nossos, como é que vamos fazer? Então combinámos fazer da seguinte forma, desde que já encerrámos os serviços fisicamente, a CPCJ já abriu 3 novos processos novos. Tínhamos, também partilhar convosco, temos 46 processos abertos neste momento e passámos desta última semana para 49. Temos 3 processos novos, abrimos-lo pelo telefone, portanto consultámos, há um trabalho acrescido nos técnicos, obviamente, em dizer o que é que se está a passar, as entrevistas que foram feitas e depois se concordam ou não em abrir o processo ou até para o seu arquivamento da mesma forma. Portanto é isso que se está a passar. Foi dadas as instruções também para tentarem fazer o acompanhamento desta forma e assim está a ser feito. Portanto, todas as crianças que estão na CPCJ sinalizadas e com processo aberto estão a ser acompanhadas, estão a ser 2, 3 vezes por semana, estão a ser notificados os encarregados de educação, muitos deles, os agregados familiares, estão um pouco desmembrados, ou seja, o pai vive numa casa e a mãe vive noutra, há casos desses, e portanto é feito um trabalho em dobro, mas está a ser feito. Isto garantir-vos que o trabalho está a ser feito e portanto eu tenho acompanhado isso. Da mesma forma que o vereador Carlos Santos falou aqui sobre o Gabinete de Apoio Social, no apoio aos idosos, pronto, referi-vos que também decorrente deste isolamento das pessoas, em virtude de não termos fisicamente a nossa presença junto de alguns, foram já atribuídos 3 equipamentos de teleassistência. Não sei se vocês se recordam, o município de Tábua tem um projeto que é a teleassistência, que renovámos agora recentemente por mais 2 anos, penso eu. Sr. Presidente, ajude-me aqui 2 ou 3 anos, já não me recordo qual era a durabilidade, e foram atribuídos efetivamente 3 equipamentos novos. 2 anos. 2 anos. Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, embora que não reunissem, ou seja, as condições para atribuir aquele tipo de equipamento, mas nós próprios também decidimos entregá-lo
porque efetivamente, dadas as condições, portanto, ainda temos cerca de 15 equipamentos por distribuir, notificámos as IPSS também desta disponibilidade de equipamentos, porquê? Porque as IPSS também colocaram os seus idosos em casa, não é? Nomeadamente o centro de dia. E se porventura precisassem deste tipo de apoio, eles próprios também, aliás, estes 3 equipamentos até foi nesse sentido, foram sinalizados pelas IPSS que nos pediram e nós entregámos os equipamentos. Portanto, temos feito esses contactos, portanto, penso que estamos a fazer esse trabalho. Não sei se respondi. A nível da psicologia, pronto, falta-nos aqui este apoio. A psicologia é um trabalho que é feito, e também temos algumas famílias, algumas crianças a ser acompanhadas, é feito presencialmente, não é? O fazer o acompanhamento psicológico por telefone é sempre mais difícil, mas também está a ser acautelado. A psicóloga está a telefonar, pelo menos aquelas, são 7 casos que ela segue mais de perto, está a telefonar quase diariamente, não digo diariamente, mas está a telefonar quase diariamente, e também com o apelo a que qualquer coisa que aconteça, qualquer dúvida, qualquer fragilidade, não estão bem, para ligar a qualquer hora para a mesma. Portanto, isso também está a acontecer, partilhar estes dados. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador, e passaria então ao Sr. Carlos Santos, por favor. Posso intervir, Presidente? Sim, Sr. Engenheiro, se o Sr. Carlos Santos não se importar. Sim. É uma coisa extremamente simples, ainda relativamente aos caixotes do lixo. Não me parece que tenhamos que inventar nada, muito menos que tenhamos com gastos neste momento, porque nem sequer sabemos quanto tempo vai a pandemia durar, logo não me parece bem estar com gastos. Quando vamos ao lixo, e eu adquiri um hábito que trago constantemente comigo um frasco desinfetante, eu vou ao lixo, despejo o meu lixo, quando fecho a tampa desinfeto as mãos e quando chego a casa ou lavo as mãos ou continuo a pôr gel. Não me parece que tenhamos que mudar os caixotes do lixo. Cada um de nós pode ser um agente de saúde pública higienizando as suas mãos. Porque, vamos dar o exemplo, se eu vou aos Correios, eu tenho que abrir a porta dos Correios. Então eu de seguida higienizo as mãos, tal e qual como eu farei nos caixotes do lixo. Parece-me uma boa prática. Obrigada. Mário Rui, diz lá rápido, estou aqui em videoconferência, mas posso falar isso.
Peço desculpa, mas foi uma chamada do Centro de Saúde e estas não podia mesmo deixar de atender, por essa razão, mas nada de especial, podem estar todos tranquilos, está tudo calmo e sereno por aqui, por acaso, neste momento. Digo. Então passaria ao senhor. Obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao meu e-mail, eu reli-o outra vez e voltei a reler. Eu nunca o acusei de faltar à democracia ou que não tivesse. Lá está. Senti na sua resposta que não leu bem o meu e-mail. Dei algumas enumerações, dei algumas sugestões que podem não ser válidas, mas pronto. A senhora vereadora Silva, eu sei que nós podemos andar com gel, mas nós temos uma população mais idosa, nós que somos da era digital, é muito mais fácil, não é? Nós, por exemplo, eu quando vinha para aqui imprimi isto, para certeza que já tiveram acesso, e midões, alguém alertava que estão espanhóis e não sei o quê, mas eu falo é naquelas pessoas mais, e porque sou de uma aldeia e percebo que 80% da população não tem esses cuidados e pronto. É uma dessas formas. Quanto ao mercado, Dr. Ricardo, não é só os estabelecimentos de estável que estão, porque se reparar, algumas das bancas que vendem ali produtos não têm estabelecimentos ou estão, digamos, em modus operandi não diretamente da empresa de qual vendem produtos e recebem uma comissão pelos produtos que vendem. Mas focando-me no mercado, e digo que da mesma forma que eu fiz nos meus estabelecimentos, era perfeitamente, tendo duas portas, como o mercado tem, era perfeitamente fazer um circuito de encaminhamento dos clientes de forma em que cumprissem as regras passo a passo. Com sinalização no chão, com apoio, obviamente, de funcionários da Câmara, mas poderia ser. Onde eu veria mais alguns problemas, mas não teriam que ser com barreiras físicas, mas também aí teremos um problema que esperamos que as obras resolvam, que é na questão da alimentação, e claramente poderiam funcionar em regime de takeaway, sem que sabemos todos que aquela parte não defuma bem e, portanto, aí tínhamos um problema claramente técnico em que não era possível funcionar. Dentro do mercado é pacífico, na parte de fora, com outras condições, a questão das árvores e tudo, era uma questão de criar corredores e criar espaçamentos. Só para reforçar aqui, e porque há outros mercados que abriram, mas não fazem parte da CIM, mas no caso do Sr. Presidente da Câmara de Vila Nova de Poiares, abriu o mercado e faz parte da CIM. O mercado funcionou. E que eu me recordo agora, penso que era só isso. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Carlos Santos. Também acrescentar uma coisa, nós, se estamos integrados numa comunidade intermunicipal e que houve uma decisão que acabou por ser unânime, também devemos respeitar. E tomamos essa decisão de imediato. Se eventualmente alguém tomou uma decisão contrária, isso aí cada um será responsável pela atividade do seu conselho. Mas pelo menos que se alguma situação acontecer, que não venhamos, por exemplo, não pudéssemos vir no futuro a ser acusados que alguém esteve no mercado a vender e que entretanto se veio a verificar que era portador da doença e que podia ter sido ali um foco de passar o vírus. Portanto, é tudo muito complicado e nestas coisas, como eu já disse, mais vale assumirmos a responsabilidade pelo excesso do que por defeito. Mas dizer que eu limitei-me também a acatar esta proposta da saúde, proposta dos responsáveis, proposta das entidades e que acabou por ser votado por unanimidade na reunião da CIM. Se, entretanto, alguém teve outra interpretação, aqui, pelo menos, nós mantivemos a nossa decisão e avançamos. E aquilo que eu sei, mercados como a Figueira da Foz e como outros mercados grandes foram encerrados de imediato e as feiras, e até feiras semanais, também foram encerradas. Até mais, houve municípios
em que tinham obras a decorrer e que suspenderam as obras aos empreiteiros porque o pessoal vinha de fora e tinham receio, os municípios tinham receio que esses trabalhadores fossem portadores de doença e por essa, ou portadores do vírus. Portanto, para ver realmente onde chegaram as decisões, mas isso aí temos que respeitar, cada um tem que tomar as decisões de acordo com aquilo que são também, no fundo, os seus cuidados, a sua responsabilidade, a sua cautela, a sua preocupação. Mas dizer que realmente da nossa parte a preocupação é que os tabuenses fiquem mais protegidos e até porque se nós tivéssemos um mercado aberto ao domingo, e sobretudo ao domingo, ia ser uma procissão para o mercado. Aquilo que se diz, fica em casa, não ia acontecer. Portanto, também era uma preocupação e por essa razão também estaríamos aí a dar um péssimo exemplo, no sentido, por um lado, estávamos a chamar a atenção às pessoas para estarem em casa e sabemos quantas centenas, ou às vezes, em alguns fins de semana, milhares de pessoas se deslocam ao mercado. Ou seja, deixava de ser uma atitude responsável para correr um sério risco. Portanto, a decisão foi tomada, assumimos-la e esperamos que realmente os tabuenses compreendam a situação. Se ninguém mais quiser intervir, daria então Sim, Sr. Carlos Santos. Antes de terminar, portanto, também queria dizer-vos que não temos, como é óbvio, minuta desta reunião. Depois a ata será efetuada, da mesma forma é enviada aos senhores vereadores para eventualmente fazerem algumas correções ou tecerem considerações para se depois ser aprovada nos moldes habituais. Muito obrigado. Passaria então ao Sr. Carlos Santos. Sr. Presidente, duas notas. Que era em relação, eu falei do dia 22, porque foi os seus presidentes de juntas que disseram que, e se não me engano, dia 22 foi segunda-feira, certo? Qual uma dificuldade em ver um calendário? Dia 22 até foi domingo. Pronto, foi dia 23. Os seus presidentes de junta disseram que fizeram a reunião nesse dia. Quanto às empresas que eu falei, falo porque vi 2 processos de execução contra o município. No caso do José Joaquim Martins da Fonseca, de 20.244,40 cêntimos. E o outro, confesso que deixei no escritório lá em baixo o papel. Relativamente eu já lhe disse que ia ver o que é que se passa, não sei concretamente o que é que se passa, mas vou ver e depois darei essa nota. Quanto à metalúrgica da Beira, é qualquer coisa que foi feito em 2018 e o valor é 23.440, à volta disso. Não sei concretamente o que é que se passa e depois irei ver. Ok. Para terminar, queria desejar a todos que estejamos unidos e em relação aos estabelecimentos, não sei se foi criada uma linha direta, mas devo dizer que foi um trabalho árduo da minha parte e dos meus filhos na segunda-feira, porque a GNR do Distrito de Coimbra entendeu erradamente o decreto-lei, o anexo 2, fizemos um trabalho, conseguimos entrar em contacto com a Direção-Geral das Atividades Económicas e conseguimos reverter, na terça-feira veio uma clarificação e por isso os estabelecimentos vão poder estar abertos. A questão aqui é que... Que tipo de estabelecimentos? E agora? No caso das padarias, e neste momento ainda é mais clarificante, porque as pastelarias também. Eu nunca vi nenhuma padaria aqui em Tábua sem sabor por opção própria, porque as padarias... Não, mas estávamos a falar na questão do takeaway, do levar para casa, por exemplo, de bebidas, não as bebidas alcoólicas, que essas estão proibidas, mas a questão do café e dos pequenos almoços, porque estava-se a entender o que era takeaway, e o takeaway no regime da alimentação é a tradução da palavra, e estava-se a entender que o takeaway só se referia a uma refeição como o almoço e o jantar, e não,
O takeaway é levar e não consumir, levar para consumir fora. Pronto, foi uma luta, fecharam a Elizabeth e Jorge, começaram a atender, aconselharam a padaria Abrantes a vender no cais, até de forma estapafúrdia, porque sem condições de higiene, e condições de higiene existiam nos locais que tinham, mas pronto, resolveu-se, e aqui, no fundo, é um pouco partilhar convosco, com pouco se pode fazer muito, e eu sei que o Sr. Presidente tem conhecimentos, por acaso não me lembrei de lhe ligar, se calhar devia tê-lo feito, mas na azáfama de me tentar resolver e dos conhecimentos de ter sido ex-presidente da CIP e estar um pouco dentro da legislação, conseguimos reverter a situação. Dizer só ao Dr. Ricardo, nem toda a gente se pode dar ao luxo porque não recebemos do Estado, temos um problema social para resolver, os layoffs não estão, estou bastante preocupado das movimentações políticas, não concordo com elas, repudio aquela movimentação do Partido Comunista Português em relação aos aquinos, foi não queria dizer uma asneira, mas aquilo não se faz, percebo o que é que a administração quis fazer, quis ganhar tempo em relação à matéria que não está ainda legislada, é muito funcionário, é muita gente, é muito complicado tomar uma decisão daquele tamanho. E haver um movimento daqueles que agora pode criar condicionantes à empresa e que pode criar muitos problemas, achei que políticos locais que fazem movimentos que não fazem sentido e que não têm cuidado com os postos de trabalho, porque neste momento nós temos que fazer algo para perdermos o mínimo de postos de trabalho. Estou bastante preocupado com o assunto, porque é um assunto muito complicado. E, do obstante, disponho-me e ponho à consideração do que o Sr. Presidente precisar, porque Tábua tem mais que nos une do que nos distancia e nos difere. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Já tinha referido no início que era uma preocupação, aliás, ouvimos ontem o Sr. Ministro das Finanças dizer isso mesmo, estamos a entrar em recessão. Preocupa-me muito também a parte comercial dos estabelecimentos comerciais e a parte empresarial e toda a economia, digamos assim. O emprego, o Presidente da República já veio admitir um crescimento de desemprego, preocupa muito a área do turismo, preocupa muito a área da restauração, não sei como é que estes estabelecimentos vão recuperar depois de uma crise destas, que não sabemos por quanto tempo vai durar, preocupa muito todo o futuro das pessoas e das famílias. Obviamente que os apoios sociais serão bem-vindos, mas esperamos que sejam rápidos, que sejam, no fundo, apoios para dinamizar a economia e que não sejam realmente mais um problema. Da minha parte, comprometo-me a estar disponível 24 horas por dia, todos os dias, a qualquer hora, e dizer-vos também que, se sentir a necessidade de efetuar uma reunião urgente, serão convocados para tal. Dar nota também que a próxima reunião, segundo o calendário, seria para dia 9, salvo erro, 9 de abril, que é quinta-feira, que é quinta-feira santa. Não sei se alguém vê algum obstáculo que seja nesse dia ou impedimento, ou se pretendem alterar a data, mas se ninguém tiver nada contra, faríamos nesse dia. O Sr. Carlos Santos já confirmou que sim, senhor. Sr. Presidente, só... Também, da parte do Dr. Ricardo, do outro, então mantemos essa data, mas contudo, se houver necessidade por qualquer motivo, ficam desde já avisados que podemos ter necessidade de alguma situação de reunião urgente para tratar de algum assunto. Desejar a todos... Sim? Só uma questãozita, há bocado, só duas notas. Uma referenciaram dia 22, que houve que os presidentes junta, a reunião no Centro Cultural foi dia 13 foi dia 13. Foi dia 13, foi. Dia 13 de março. Não sei, essa para mim não tivemos essa reunião, não sei o que é que se passou, deve ser um lapso qualquer data. Temos estado em contato permanente com os presidentes de junta, mas deve ser um lapso qualquer de informação. Mas como eu estava a dizer, desejar a todos realmente muita atenção, muita cautela, muita saúde,
continuem a passar a mensagem. Obviamente todos temos de trabalhar e não podemos estar fechados em casa muitas das vezes, mas ter o máximo de cautela e estarmos atentos a quem realmente está próximo de nós, e quando virmos algum comportamento negligente, sejamos nós próprios também a chamar a atenção e ter essa responsabilidade, e esperar que as coisas vão correndo bem. Contudo, estou a dispor também dos senhores vereadores para qualquer chamada de atenção, qualquer informação, tudo aquilo que entenderem, têm o meu contacto a qualquer hora disponível. Um abraço a todos, as maiores felicidades e obrigado por terem participado desta forma, e julgo que tudo correu bem. Agradecer também ao engenheiro Calado por ter, como técnico de informática, preparado a reunião com os senhores vereadores para que tudo corresse dentro daquilo que julgo que foi normal, e presumo que todos tiveram a possibilidade de ouvir atentamente. Dizer-vos que este sistema funciona melhor, muito melhor, que o da comunidade intermunicipal. Muito obrigado.